Bem-vindo ao curso de calculadora HP12C. Vamos tentar entender como essa pequena máquina pode ser um excelente aliado no nosso dia a dia. Você vai acompanhar comigo detalhadamente como essa pequena maquininha pode ser poderosa se você souber utilizar os recursos que ela tem para você. A primeira função a estudarmos é o básico liga e desliga. Essa tecla que está aqui no lado inferior esquerdo, on, ligar, também é a mesma tecla que estaremos usando para desligar. Então, on vai servir para ligar e vai servir para desligar a sua calculadora HP12C. É bom lembrar também que a calculadora desliga-se automaticamente entre 8 e 17 minutos após ser utilizada. Basta você não tocar nela que ela automaticamente vai parar de funcionar. E que aparecerá um símbolo aqui no canto direito do seu visor de um asterisco quando a energia da bateria estiver quase esgotada. Então é bom também prestar atenção. A próxima tecla que vamos aprender é esta tecla que se encontra aqui praticamente no meio da calculadora, CLX, ou seja, limpar, clear, limpar tudo que se encontra no visor. Na hora que você apertar, você vai ver que a sua calculadora vai aparecer zerada. Existe também algo interessante a aprendermos, que é o separador de dígitos. Nesse caso aqui, estamos separando o dígito com uma vírgula. Após a vírgula, está aparecendo duas casas decimais. Por exemplo, se nós incluíssemos o número 1, 2, 3, você veria que após apertarmos a tecla Enter, apareceria duas casas decimais após o 3 com o 00. Se nós apertarmos o ponto e a tecla ON, você vai ver que vai mudar de vírgula para ponto, separando as casas decimais. Se fizermos de novo o ponto e a tecla ON, perceberemos que volta novamente a vírgula. Aí serve para você trabalhar o real ou para você trabalhar outra moeda como o dólar, que coloca o ponto e depois as duas casas decimais e a vírgula para separar as casas de milhares e de milhão. Diferente de como a gente faz, que a gente coloca geralmente o ponto separando os milhares e os milhões. Outro detalhe da nossa calculadora é que nós temos duas casas decimais, mas podemos ter bem mais. Se você pressionar e liberar o Fzinho aqui, ó, você vai perceber que ele aparece no visor aqui embaixo. E dessa forma você pode acrescentar as casas decimais com o número de 0 a 9, dizendo quantos dígitos você quer à direita da casa decimal. A configuração padrão é de duas casas, de duas posições à direita da casa decimal, mas nós podemos usar muito mais se assim desejarmos. Por exemplo, nós vamos aqui colocar 4 casas decimais. Veja que agora a calculadora apresenta 4 casas decimais após. Se você quiser voltar para duas casas decimais, é muito simples. Basta você apertar o Fzinho de novo, irá aparecer lá em cima, e agora clicar o número 2 e você verá que nós teremos apenas duas casas decimais novamente. A diferença entre um HP12C e as calculadoras convencionais está na forma de entrada dos dados, porque nas calculadoras convencionais executamos cálculos de uma forma direta, ou seja, nós obedecemos aquela sequência normal que aprendemos na matemática. Por exemplo, se eu quiser calcular 8 mais 3 igual a 11, eu vou colocar 8, você está vendo lá, mais, viu que já deu um número totalmente diferente no seu visor? Agora eu vou colocar 3, e aí eu procuro a tecla igual, e você vai ver que na calculadora HP12C não existe a tecla para igual. Pois é, você não encontrará.
A HP12C opera com o sistema de entrada de dados RPN, ou seja, notação polonesa reversa, onde nós introduzimos primeiro os dados separados pela tecla Enter e depois as operações. As operações são as mesmas que nós conhecemos, a de adicionar ou mais, a de subtrair ou menos, a de multiplicar ou vezes e a de dividir, que se encontra aqui no lado superior direito, no canto superior. Então veja só, se eu quisesse fazer aquela mesma operação, primeiro vamos aqui na tecla limpar, e aí vamos colocar 8, e aí eu coloco Enter para adicionar o 8, que era o número que eu queria, na memória da calculadora. E depois eu aperto a tecla 3 e digo que eu quero somar, adicionar. Então aperto a tecla mais. E aí a calculadora vai me retornar 11. HP12C não é mais difícil que as calculadoras convencionais, ela é diferente. Por isso será um pouco lento o nosso entendimento, mas nós vamos estudá-la em detalhes. Vamos limpar novamente, vamos fazer outra operação. 4, eu aperto Enter, e agora eu vou somar mais 2. Então 2 e mais. E aí nós teremos 6. Limpo novamente. Vamos entender agora que eu quero fazer 4 mais 6 menos 5. 4 mais 6, 10. Menos 5, 5. Então eu digo 4 e dou Enter. Digo 6 e digo que eu quero mais. E ele automaticamente já ficará com 10. E agora eu quero diminuir. Eu digo agora eu quero um 5 e eu quero isso menos. E ele já aparece 5. Como você vê, é um pouco diferente. Mas com a prática, a gente vai ver que ela é muito simples e muito poderosa na hora de usar.